Que em nome do Senhor Jesus você seja abençoado nesse dia. Que o Espírito Santo traga todo o entendimento e sabedoria que eu e você precisamos para seguir em frente nessa jornada da fé. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferenciado, pois eu tive um sonho essa noite que eu me alegrei muito e eu queria apenas relatar para vocês uma parte que me trouxe alegria, que me trouxe satisfação. E é um sonho com relação às coisas do alto, às coisas de Deus. É um sonho com relação à evangelização, com relação a levar a palavra de Deus para as pessoas. E esse sonho é algo bem rápido, bem simples. É que eu estava evangelizando, eu me encontrava com duas pessoas, um jovem e uma jovem. E eu começava a pregar para eles dois, começava a falar do Senhor Jesus para eles, e eu pegava na mão do jovem e eu apalpava assim a mão dele e dizia que Jesus era a luz da vida, que ele é tudo que a gente precisa. Enfim, comecei a pregar, né, o Evangelho de Cristo, trazer para aquelas duas pessoas o Espírito do Senhor Jesus, né? Do que Ele é, de quem Ele é para cada um de nós. Então, aquele jovem, ele ficou olhando para mim, ele parecia ser um morador de rua, certo? Ela também pareciam ser duas pessoas que vivem na rua, assim. E tudo bem, eu evangelizei, então eles foram embora, mas eu percebi que aquela semente havia entrado nele, né? Nela não, porque ela deu de ombros e foi embora, mas ele que ficou olhando para mim daquela forma, eu creio que aquela palavra havia entrado. E é o que acontece, né? A palavra de Deus diz que uma parte da semente cai no solo rochoso, ela não tem ela acaba não criando raízes, ela morre por conta do sol escaldante. Outra parte ela cai nos espinhos, esses espinhos crescem e ela fica sufocada e não dá fruto. Enfim, mas uma parte daquela semente, 25%, digamos assim, daquela semente, ela cai num solo fértil, num solo que dá fruto. Então aquela sementezinha cresce e dá o seu fruto. Mas o que é que eu quero dizer com toda essa palavra? É que mais na frente no sonho, eu vejo aquele jovem, ele já está com o semblante mudado. Quando eu me encontrei com ele, ele estava com o semblante caído, com o rosto assim, meio que raivoso, como se estivesse com raiva da vida, né? Estivesse com a vida destruída, né? Sem esperança e tudo mais. Mas quando eu vi ele na outra parte do sonho, mais na frente, ele já estava com um semblante melhor, já estava mais alegre, mais ativo. E ali ele estava procurando roupas no meio do lixo, né? Às vezes tem pessoas que deixam roupas, né, perto do lixo e tal, para as pessoas. E eu tava ali também, eu vi ele procurando umas roupas e tal, então ele havia achado algumas coisas para vestir melhor, ou seja, ele já estava se vestindo melhor, o semblante dele já estava melhor, já estava algo diferente, ou seja, a aparência dele já havia mudado porque o interior dele já estava mudando. Então eu me alegrei ali, eu vi ele e ele já estava, quando ele veio falar comigo, ele já estava mais feliz, entendeu? Então eu não vi a outra mulher mais, eu só vi ele. E aquilo logo me veio ao pensamento, foi Jesus, foi a palavra da vida que entrou dentro dele, né? A vida do Senhor Jesus, Jesus que é o pão da vida, havia entrado dentro dele e estava começando a mudá-lo, transformá-lo de dentro para fora. E não é o que realmente Jesus faz, né? Ali eu já vi ele com roupas melhores, né? Já mais ativo, querendo fazer as coisas, com um rosto mais limpo, né? Uma face mais acolhedora, mais
mais feliz. Então, a gente vê o que a palavra pode fazer. O que uma atitude ela pode fazer na vida de alguém. Alguém que na maior parte das vezes é desprezado, que as pessoas passam de largo, nem olham. Mas Jesus, ele vê. Jesus, ele vê tudo, ele vê a todos. E ele, quando o Espírito Santo dele entra dentro de nós, ele nos dá essa visão também, para enxergar as pessoas, para enxergar a necessidade delas. Então, eu abri aqui, eu não estava meditando, eu não estava. Mas veio à minha mente 1 João, né, lá no finalzinho da Bíblia já, porque eu lembro que nessa parte de João, da epístola de João, fala sobre Jesus, né, como a palavra da vida, como a luz do mundo, entendeu? Então eu vim aqui agorinha, e a palavra que tem aqui no primeiro capítulo, né, no título da minha Bíblia, é Cristo, a palavra da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ou seja, João, né, estava aqui relatando, declarando, olha, a gente viu a palavra da vida, a gente tocou nele, Jesus, a gente está aqui relatando aquilo que aconteceu. Então ele diz, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, é um testemunho, toda a Bíblia é um testemunho. E aqui João, ele está testemunhando, olha, a vida foi manifestada. Ele veio em carne, a própria vida. Você imagina a própria vida. Você pensa, vida. Vida é o que eu e você temos aqui agora, né? Eu tô falando aqui porque eu tô viva. Se eu tivesse morta, eu não tava aqui. Eu não tava falando, eu não tava gesticulando. Mas essa vida aqui que a gente tem, essa vida que você tem aí por você estar acordada, me ouvindo, entendendo, raciocinando, essa vida veio em carne. Ela foi manifestada e nós a vimos com os nossos olhos físicos. Você tem ideia disso? Ou seja, a gente vê a vida através da pessoa, né, da matéria. Mas quando a gente pensa na vida em si, algo que a gente não vê, né, a vida, fôlego de vida, a vida em si. Então essa vida se materializou, a própria vida. Não é uma pessoa só, né, qualquer pessoa que está viva. Ah, todo mundo está vivo. Mas a vida que Deus nos dá, o poder da vida, veio em carne, se manifestou. E nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos agora a vida eterna. Ele veio para anunciar a vida eterna, para nos dar a possibilidade, a oportunidade de vida eterna, de vida fora daqui desse mundo. Porque isso aqui é limitado, o nosso corpo é limitado. Então, se o nosso corpo é limitado, então a nossa vida também aqui é limitada. Até um ponto, vai chegar um ponto que esse corpo aqui vai acabar e aí? A vida se esvai. Mas eu tendo a vida, o poder da vida dentro de mim, então eu vou viver pela eternidade. Eu vou viver para sempre. Então, essa vida eterna que estava com o Pai, ou seja, Jesus estava com o Pai, a palavra da vida, a vida estava com o Pai e nos foi manifestada, ou seja, Deus, olha só que Deus Todo-Poderoso e bom, um Deus humilde, um Deus sincero, um Deus simples, um Deus que não é autoritário, que não é um tirano, não. É um Deus Pai, o Pai que se preocupa com o Filho e quer que o Filho tenha a vida que Ele é. Porque Deus é vida, é a própria vida. Então Deus, ele quer que o ser humano tenha a vida que ele tem, a vida eterna.
Então ele mandou essa vida em carne. Jesus, o Filho de Deus. O que vemos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então ele fala aqui, depois mais para frente, que quando a gente tem essa vida, a gente tem comunhão uns com os outros. Aí vem na minha Bíblia, sim, ele termina essa parte, essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, a vossa alegria se cumpra, a vossa esperança se cumpra. Essa é a esperança da vida. Cristo a luz, Cristo a palavra da vida, Cristo agora a luz. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue do Senhor Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se a gente andar na luz, a gente viver na luz. E quem é a luz? É Jesus. Então, a gente andar como ele andou, a gente fazer aquilo que um dia ele mostrou aqui, aquilo que ele fez. Então, a gente vai estar andando na luz. Então, vamos ser verdadeiros, porque a luz tudo manifesta. A luz manifesta tudo o que há nas trevas. As trevas não podem estar ali onde a luz está. Então ele diz, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Deus não é mentiroso. Quem é mentiroso é o pai da mentira, é o diabo. Mas Deus, ele zela pela sua palavra para cumprir. Ele não pode mentir, porque ele é Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E essas palavras trazem vida para a nossa alma. Só de pronunciá-las, teste, experimente isso. Feche seus olhos, comece a engrandecer o nome do Senhor Jesus para você ver a vida que vai entrar dentro de você. Mas faça isso com toda a sua mente. Pegue um momento do seu dia, meu irmão. Pegue um momento. E faça essa experiência. Feche seus olhos, esteja ali longe de tudo, de todos, com a palavra, só você a palavra, só você e Deus. E faça isso. Feche seus olhos, comece a sua oração. Se você não sabe como fazer a oração, comece engrandecendo o nome do Senhor. Olha só, você vai estar dando as primícias da sua fala para Deus. Você faz tudo e você separa. Não, esse momento aqui eu vou ter com meu pai. Então, você começa a engrandecer o nome do Senhor. Você começa a louvar o nome do Senhor. Então, faça isso. Teste, faça essa experiência. Você começa a engrandecer o nome do Senhor em primeiro lugar. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, para finalizar, a próxima parte é o capítulo 2, Cristo, nosso advogado. Meditemos nessa palavra, meditemos em 1 João, certo? Lá no finalzinho da Bíblia, e isso reaviva a nossa fé. Então, para finalizar, aquele sonho que eu tive de evangelização, aquela palavra que eu estava dando ali, era o próprio Senhor Jesus. Ele se materializando através daquela palavra e entrando dentro daquela pessoa
E passou um tempo, não foi de imediato, mas no outro momento a gente viu que aquela palavra trouxe um efeito de vida para aquele jovem. Então, que eu e você possamos continuar nessa jornada até o fim, até a chegada do nosso Senhor Jesus, que não está longe, mas que permaneçamos, meus irmãos, até o fim com essa fé, levando vida para as pessoas, a vida que se materializou aqui nesse mundo, que há o testemunho de pessoas que tocaram na palavra da vida. Eu não toquei em Jesus, mas eu creio, e Ele está aqui, porque Ele está vivo. Porque Ele está vivo através da palavra, através daqueles que creem nele. Os testemunhos estão aí, enfim. É pela fé. E um dia nos encontraremos com o nosso Senhor e poderemos olhar para Ele, tocar nele. Imagina podermos tocar no Senhor. É isso que queremos. É isso que vamos buscar com toda a nossa força. Deus abençoe a sua vida.